Graça e paz, meus irmãos. Antes da mensagem, vamos fazer uma oração especial por Cecília. Nós temos intercedido. Ela teve uma piora ontem, está sentindo algumas dores, por isso vai ter que tomar morfina, né? Quando se toma morfina, é que está tendo incômodo, está tendo dor. Então vamos orar por ela. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te colocar, Cecília, na tua presença. Temos intercedido, colocado, clamado, Pai, por ela. E nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que envia os teus anjos, é aquele que envia o teu Espírito Santo, que coloca tuas mãos poderosas, que afofa a cama, que alivia as dores, que renova a esperança. É confiado nisso, Senhor, que nós te pedimos, toma conta de Cecília agora, Pai. Toma conta de Cecília como o Senhor tem tomado nesses dias, ó Pai. Alivia, Deus, qualquer incômodo, qualquer dor, ó Pai. Toma conta de sua alma, Pai. Renova sua esperança, sua fé, sua confiança no Salvador. É tua filha, Senhor, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Tem estado fiel na tua presença todos esses anos e não é diferente agora, por isso nós te pedimos, olha para a tua serva, não pelos seus méritos, porque ela não tem mérito, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário por ela. Ó Pai, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e é confiados em Jesus, ó Pai, que nós clamamos. Toma conta de tua serva. E ali naquele hospital, a usa, Pai, como instrumento teu, para levar a palavra de salvação aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos, todos aqueles que fazem parte da equipe, das equipes que se revezam, que eles sejam impactados pelo poder da tua graça, pela tua presença naquele lugar e pelo testemunho que Cecília tem deixado por onde passa. Toma conta, Deus, de sua família, tá, Pai. Que a vida de Cecília, que o seu testemunho, que a sua oração e que a palavra pregada e vivida por ela seja para eles um farol que aponte para Jesus, aponte para a vida eterna, eles possam clamar o seu nome e te encontrar. Dá-nos um coração, ó Deus, esperançoso e cheio de fé e de ânimo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Evangelho segundo João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículos 1 a 11. João 12, de 1 a 11. Irmãos, é importante lembrarmos, João, capítulo 12, de 1 a 11. Que na época bíblica, nos tempos bíblicos, não havia nada semelhante a essa nossa sociedade capitalista, comercial, que diz que tem um dia das mães, um dia dos pais, um dia das crianças, um dia dos avós. No tempo bíblico não existe nada disso. Eu, por exemplo, gosto de utilizar essas datas, não por estarem na Bíblia, mas para, aproveitando a data, tratarmos de um tema bíblico relacionado ao assunto. Emily, agora não, viu? Agora silêncio, por causa da mensagem. João 12, de 1 a 11, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2, todos juntos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Versículo 3 também, todos juntos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus
e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu embalsamamento, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Versículo 11, todos juntos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Aleluia. Hoje, aproveitando este texto, eu gostaria de falar sobre família. De vez em quando, eu tenho provocado essa discussão e tenho dito isso aqui é um sermão carapuça. Viu, Bernadette? Sermão é para você. Você tem família? Então é para você. Se alguém aqui não tem família, está isento. Se você tem família, esse sermão é para você. Tá bom, Emily? Eu sei. Tá certo. Esse texto também está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 6 a 13, e em Marcos, no capítulo 14, de 3 a 9. É a visita de Jesus à vila de Betânia. Betânia era uma vila que ficava mais ou menos a 15 estádios de Jerusalém. 15 estádios, irmãos, equivale hoje a mais ou menos 3 quilômetros. Talvez daqui no Costa Azul ou no Jardim dos Namorados, uma distância mais ou menos dessa, Betânia é aquela cidade onde o texto diz que Jesus será ungido na semana anterior à sua crucificação. Quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, vamos procurar as minúcias das Escrituras, nós descobrimos que família sempre foi um projeto de Deus. E um projeto prioritário, um projeto primeiro. Eu já preguei aqui sobre as bodas de Canaã da Galileia. O primeiro milagre que Jesus realizou numas bodas, numa festa de casamento, mostrando que para ele o casamento, a família tem um lugar primordial. Desde lá da criação, vamos lembrar da criação? Deixe o homem, seu pai e sua mãe, se una à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Desde lá da criação. E o próprio desenvolvimento das primeiras civilizações. Deus tem falado, Deus tem se manifestado, Deus tem se revelado aos homens através das famílias. E essas famílias deveriam espelhar, refletir, deveriam perpetuar e passar os ensinos que Deus havia dado. Porém, irmãos, a própria Bíblia, desde o primeiro livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra que os homens, inclusive os servos de Deus, inclusive aqueles que seguiam a Deus, que muitas vezes eles erraram nesse propósito em observar e cumprir corretamente o projeto de Deus para a família. Se nós estamos falando lá da criação, nós vamos entender que os problemas das famílias no mundo atual são resultado dessa história da humanidade
que pouco a pouco, ou muito a muito, e agora cada vez mais rapidamente, tem deixado para trás o projeto de Deus. Hoje, irmãos, nós vivemos o absurdo do absurdo. Algumas coisas que são absurdas se tornaram tão corriqueiras, tão do dia a dia, que nós nem percebemos. Por exemplo, o desprezo ou o abandono dos filhos pelos pais. Pai que bota filho no mundo e se esquece do filho. E aí eu estou usando pai e mãe, viu? Pais que colocam o filho no mundo e se esquecem desse filho e largam à toa, né? Eu sou o sexto filho de uma família pequena de 9 e Flor eu chamo de minha avó. E meu avô Renato, quando se referem a meu pai, diz assim, oi, dizia Antônio, controla os meninos, controla o nascimento de meninos. Se eu não puder criar, o mundo cria, como se o mundo tivesse a obrigação de criar alguém. Mas, irmãos, o mais gritante nisso é que é muito comum um pai abandonar o filho e deixá-lo na mão da mãe. Então a mãe, ela acaba tendo que assumir o lugar de pai e mãe. Quantos lares você conhece assim? Quantas famílias você conhece assim? Então Bernadette se tornou uma coisa corriqueira, comum. Mas eu quero que você vá lá para a escola comigo. Eu quero que você vá lá para o consultório de psicologia, de psicoterapia. E de vez em quando, ou quase sempre, ou sempre, você vai se deparar com a realidade. Alguém dizendo que a falta da figura masculina tem prejudicado a criação, o desenvolvimento e a educação dessa criança. Porque aquela ideia de uma produção independente, defendida por algumas mulheres e algumas famosas, de que eu não preciso de homem, os filhos têm sofrido duramente com isso. Mas você acha que parou por aí, foi? Não, gente, tem coisa pior. As coisas vão piorando a cada dia. Se eu desprezo o filho vivo, alguém diz assim, para que esse menino não seja desprezado, é melhor matá-lo antes que ele nasça. Então tem muita gente na sociedade defendendo abertamente o aborto. Alguém com a bandeira defendendo a descriminalização do aborto. Alguém defendendo, não é a descriminalização só, é a legalização do aborto. Ou seja, é melhor matar esse menino antes que ele seja desprezado e que ele se torne um marginal. E as pessoas acham isso muito comum. É incrível. Se defende o tirar a vida de um feto, né? De matar um feto, mas se defende também a salvação dos animais. Então eu tenho que salvar os golfinhos, eu tenho que salvar as baleias, eu tenho que salvar os pinguins, eu tenho que salvar a arara azul, eu tenho que salvar o tamanduá bandeira. Incrível. Os animais passaram a ter um valor maior do que a própria vida, do que a própria família. Você acha que parou por aí? Hoje, gente, animal doméstico ganhou até um apelido chique, né? Não tem mais animal doméstico. Hoje você tem um pet. E pet é igual a gente. Porque pet tem roupa de gente. Pet tira foto como gente. Pet senta na sala para assistir televisão como gente. Pet tem o seu prato como gente. Pet tem nome como gente. Pet tem carteira de identidade como gente. E sabe o que é pior? Tem casal que quando se separa, vai diante do juiz provocar de quem será a guarda do pet. Pensou que parou por aí? Foi? Não. Alguém agora inventou a bonequinha. Como é o nome do boneco? Bebê? Bebê Reborte. O nome é bonito.
né? Bebê reborn é legal. É um bebê, é um boneco que tem todas as características de uma criança. E essa mãe do boneco, faz um parto do boneco. Há um parto para esse boneco. E essa mãe leva o boneco ao pediatra. E essa mãe sofre porque o bebê está com febre. E essa mãe perde noites com esse bebê. E considerem, irmãos, e quando os casais se separam, tem gente que vai à justiça para brigar por causa do boneco. Presta atenção. Isso é a família que está desconfigurada. A expressão que eles usam lá fora é a família disfuncional. Ela perdeu a funcionalidade, porque pai não sabe mais o que é ser pai, mãe não sabe mais o que é ser mãe, e filho não sabe mais o que é ser filho. Alguém desavisado, ao olhar para esse texto, pode achar que essa família é uma família disfuncional, porque aparecem aí 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Não aparecem seus pais, então provavelmente eles eram órfãos de pai, apesar de já serem jovens adultos, né? Já serem adultos, mas o texto não aparece os pais. Então alguém infere que eles não tinham pais. O texto vai mais adiante, porque o texto não mostra o nome dos cônjuges. Então todo mundo considera que esses 3 irmãos eram 3 irmãos que ainda eram solteiros. Então alguém, Roseli, pode achar essa família uma família disfuncional. Mas no texto nós vamos perceber que essa família é um bom exemplo de uma família cristã. Então, Dilma, se nós olharmos para essa família, nós vamos descobrir características, coisas que eles têm, que eles faziam, que eles praticavam, que demonstram uma família sadia, um bom exemplo de família cristã. Esse é meu tema. Como essa família pode ser considerada um bom exemplo de uma família cristã? Vejam aí no versículo 2, a primeira parte do versículo. Todos juntos, versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Até aí, vamos falar mais bonito, todo mundo junto? Deram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Há poucos dias atrás eu falei sobre serviço. Só vou lembrar rapidinho. Quem não ouviu a mensagem está lá no canal do YouTube, quando eu falei sobre a cura da sogra de Pedro. Servir, irmãos, na Bíblia tem pelo menos 2 significados. Somos nós que fazemos confusão na nossa cabeça. Os 2 significados são: primeiro, servir é prestar culto, prestar serviço cultico. Salmo 100, versículo 2, todos juntos. Servir ao Senhor com alegria. E aí completa: apresentai-vos diante dele com cânticos. Lá no Salmo 100, a expressão servir ali, esse verbo servir está falando de serviço cultico. Eu só posso prestar culto a Deus, eu só posso fazer orações a Deus, eu só posso render graças a Deus, eu só posso orar a Deus, eu só posso servir a Deus. É isso que Jesus diz, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás ou darás culto. Tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Satanás estava tentando Jesus e Jesus respondeu baseado na palavra: eu só posso servir a Deus, eu só posso adorar a Deus, eu só posso cultuar a Deus. Os irmãos entenderam isso? Que nós não cultuamos os homens, não cultuamos pastor Paulo, nem pastor Cândido, nem presbítero Emanuel, não cultuamos os apóstolos, nem os anjos, não cultuamos Maria, nem anjos, nem Gabriel, nem Miguel, nem ninguém mais. Nós cultuamos, celebramos, oramos, rendemos, agradecemos apenas a Deus. Mas neste texto aqui, a palavra servir, o verbo servir, ele tem uma outra conotação, e essa conotação é prestar assistência.
Marta era uma mulher que estava disposta a prestar assistência a Jesus e àqueles que estavam em casa. Não era a sua própria casa, era a casa de Simão, que não é Simão Pedro, é Simão o leproso. Então Marta, apesar de não estar na casa dela, ela estava na cidade dela, então certamente Simão era alguém conhecido. Nós não temos ideia se é íntimo ou não, nem é necessidade disso, mas Marta estava ali trabalhando, servindo. Quando eu penso, irmãos, nesse texto, isso é um pensamento meu, Marta tem esta característica de servir. Lembra que numa outra oportunidade há uma crítica, porque Marta está servindo, Maria está aos pés de Jesus e Marta está agoniada com as coisas da casa. E ela vem quase que dar uma bronca em Jesus, uma cobrança em Jesus, porque Maria está ali aos pés de Jesus, orando, ouvindo, adorando, e lá naquele texto ela recebe uma crítica. Irmãos, essa era a característica de Maria. Eu poderia dizer que Maria era uma boa dona de casa, mas se eu usar essa expressão, as militantes vão cair em cima de mim, porque elas consideram que ser dona de casa, e aí eu vou colocar uma aspas aqui, porque tem um sentido dúbio, né? Ser apenas uma dona de casa, ser apenas mãe ou esposa, mãe dedicada, zelosa, ser apenas isso é subjugar ou humilhar a mulher. Elas não conseguem entender que algumas mulheres fizeram essa opção e se realizaram e se realizam hoje, porque ser dona de casa, ser mãe de família, ser esposa, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, não é para nada uma tarefa inferior, muito pelo contrário, é dentro do ministério da mulher uma tarefa muito nobre. Então preste atenção. Não despreze quem serve. Eu vou colocar o aspas de novo, viu? A aspa não apenas, viu? Não despreze apenas quem serve. Porque quem serve deve estar prestando primeiramente um serviço a Deus e ao próximo. Na igreja, irmãos, não é diferente da família, não. Na igreja não é muito diferente da sociedade, não. Porque muitas vezes eu qualifico ou discrimino as pessoas pela posição que elas têm na igreja. Seja a posição em relação a cargo, ou seja a posição em relação a ofício. É como se houvesse uma hierarquização. Acho que a palavra é essa mesmo, de hierarquia. Hierarquização. Então, o pastor, segundo eles, é mais do que o presbítero. E o presbítero, segundo eles, é mais do que o diácono. E o diácono, segundo eles, é mais do que o professor, mais do que o tocador. E o tocador e o professor é mais do que aquele irmão que é somente irmão. Quem pensa assim não entendeu direito o evangelho. Porque Jesus deixa muito claro que apesar dos dons, apesar dos talentos, maior é aquele que serve. Aquele que serve está prestando um grande serviço a Deus. Meu irmão, preste atenção. Se você não serve, você de fato não serve. Lá no mundo, as pessoas dizem assim: se você não vive para servir, você não serve para viver. Eu não gosto muito dessa última parte, não, porque dá uma ideia para o indivíduo e morra, desapareça. Mas eu quero lhe dizer, se você não serve, se você não presta serviço, se você não serve as pessoas, então você não serve para nada. Você não tem utilidade nenhuma. E aí vem uma pergunta que é muito clara, gente. Como é você dentro de casa? Nós não estamos falando de família
e depois aplicando na igreja, diante do que foi dito, como é você dentro de casa? Você é aquela pessoa que está disposta a servir aqueles que estão fora, mas não consegue servir dentro de casa? Tem gente assim, que é muito amigo do vizinho, muito amigo do outro vizinho, muito amigo do colega de trabalho, muito amigo de não sei quem, mas não consegue servir dentro de casa. Dona Jacira, nas queixas dela, Dona Jacira, minha mãe, quando quer falar mal de meu pai, e não fale mal de meu pai junto de mim não, viu? Jacira disse assim, teve uma época que seu pai, até o motor da geladeira de casa, ele tirou para emprestar. Imagine isso, Nestor pegar o motor da sua geladeira e dizer, não, eu vou emprestar para o vizinho. Não, de jeito nenhum. Seu Antônio estava pronto para servir o de fora, mas deixou as coisas, a comida de casa se perder, porque entregou o motor da geladeira. Eu quero fazer aquele sermão carapuça para os homens agora. Perguntar para você que é homem. Você que é homem. Filho, marido, ou pai, ou os três juntos. Essa mensagem é para você, essa pergunta é para você. Você é um daqueles que fica esperando a mesa ficar pronta? Ou você é aquele que está disposto a ajudar a arrumar a mesa e depois a tirar os pratos e quem sabe lavar os pratos também? Você é aquele que espera tudo estar limpo e bem arrumado? Ou você é aquele que, além de se dispor a não desarrumar, também ajuda a arrumar e zelar pela sua casa? Você é aquele que investe, estou falando de investimento, estou falando de dinheiro. Você é aquele que investe na beleza, no cuidado da sua esposa, ou espera que quando você chega em casa, ela já esteja bonita e perfumada e arrumada, depois de um dia perfeito, e você nem sabe direito o que é um dia perfeito, né? Você que é pai, quanto tempo você tem gastado? E eu faço gastado, não é jogado fora. Quanto tempo você tem investido em sentar com seu filho, em conversar com ele, em admoestá-lo, em corrigi-lo, em incentivá-lo? Principalmente suas filhas. E aí eu olho dentro para Mário aqui, né? Porque Mário tem duas, só tem duas. Então essa é mão carapuça para ele. Quanto tempo, diácono Mário, você tem gastado em educar as meninas, para que elas sejam guiadas no caminho do Senhor? Pastor Cândido também tem duas filhas, né? Quanto tempo nós temos gastado? Irmãos, muitas vezes nós como homens estamos esperando a casa estar arrumada, a comida estar pronta, o prato está lavado, a mulher está bonita e os filhos estarem criados. Nós queremos tudo perfeito e pronto, e nada queremos fazer para que isso aconteça. E se eu usei o exemplo dos homens aqui, as irmãs podem aplicar para si, porque esse texto está falando de uma mulher. Eu apliquei para o homem, aqui é a aplicação do texto, mas o texto está falando de uma mulher. Como é, minha irmã? O que é que você tem investido na sua casa? E em relação à igreja, eu lhe pergunto, o que é que nessa igreja não está arrumado? O que é que nessa igreja não está bom? O que é que nessa igreja precisa ser melhorado? Alguém diz, ele está achando que a igreja está perfeita. Não acho, não. Eu acho que tem muita coisa para se fazer. E aí eu lhe pergunto, você que fez análise e descobriu que há muita coisa para se fazer, eu quero lhe perguntar, o que é que você tem feito? Onde é que você tem colaborado? Onde é que você tem se envolvido? Onde é que você tem servido? Ou você é um daqueles espectadores que espera apenas que esteja pronto? Entre os evangélicos se usam hoje uma expressão que eu acho tão feia, mas é tão utilizada, o crente consumidor. Eu venho para a igreja domingo e pago o meu dízimo. Ele fala paga, porque para ele é pagamento. Quando paga, tem um monte de caloteiro que não pagam. Eu pago o meu dízimo, por isso eu quero o melhor sermão. Quero a melhor música, quero o melhor instrumento. E quando acaba o culto, vou embora, porque eu quero pronto, eu quero acabado.
nós ainda não entendemos direito o que é família cristã. Como é que essa família lá de Betânia é um bom exemplo de família cristã? Vejam aí versículo 3. Versículo 3, todos juntos. Então, mais bonito, todos juntos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do Pai. Enquanto Marta servia, Maria era a irmã que adorava. Já parou para pensar nisso? Marta servia e ela estava servindo ao Senhor. Mas Maria tinha uma característica especial. Maria prestava o culto, Maria dava o louvor, Maria dava a adoração, Maria dava as ações de graças. E como eu repeti Maria, 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 alguém pode estar achando que eu estou falando de Maria, a mãe de Jesus, e o texto não está falando disso, está falando de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, para depois ninguém dizer que eu virei católico, viu? Essa Maria aqui é outra. Então, preste atenção. Eu gosto muito, Jonilson, de acompanhar a própria exposição do texto. Irmãos, não adianta, não faz sentido nós socorrermos os necessitados, nós darmos cestas básicas, nós darmos agasalhos, socorrermos os aflitos e desalentados, acolher os desamparados ou praticarmos qualquer boa ação. Se isso não for... Emily, agora não. Agora é mensagem. Só depois. Depois é conversa. Certo. Olha, não adianta praticarmos aquilo que nós chamamos de boas ações ou boas obras, se isso não for fruto de um coração arrependido e convertido. Irmãos, nós não podemos cair na falácia do discurso que outras pessoas ensinam. Então, alguns acreditam que se você fizer boa obra, se você fizer boa ação, se você der agasalho, se você der um bom conselho, você vai evoluindo. É uma expressão que alguns usam. Viu, Berna? Vai evoluindo. O outro diz assim, não, você vai purgando, você vai pagando aquele pecado que você cometeu no passado, seja nessa ou na outra vida, quem acredita numa outra vida. Olha, você vai pagando e aí você vai evoluindo até você agradar o Criador. Irmãos, esse discurso pode ser muito bonito no ouvido de quem quiser, mas preste atenção, ele nasceu no inferno, ele nasceu fruto do diabo. Ele nasceu do inimigo das nossas almas. Porque o inimigo das nossas almas nos ensina uma forma de nós nos purificarmos e agradarmos a Deus. E a única forma que o homem tem de agradar a Deus é recebendo a sua graça. A sua graça manifesta na encarnação ou nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso, daqui a pouco, nós participaremos da ceia do Senhor. A única forma que o homem tem de agradar a Deus é recebendo Jesus Cristo pela fé em seu coração. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A única forma de você se aproximar de Deus é recebendo no seu coração a graça de Jesus, aquilo que você não pode pagar, aquilo que você não merece e não pode pagar, Ele pagou por nós na cruz do Calvário, pagou pelos seus na cruz do Calvário. Dessa forma, Deus não aceita ser dividido. Deus não aceita ser mais um. Deus quer ser o único. Ele não aceita qualquer coisa. Ele só aceita o melhor. Deus não aceita o resto, o restante.
Deus aceita a primícia. A adoração, irmãos, está voltada única e exclusivamente ao Senhor. Então, crente, não ora, não reza, não pede, não agradece, não louva, nem a qualquer outro. Maria, Pedro, José, João, Nuvem, Miguel, Arcanjo, Joaquim, seja quem for, Jesus diz que ele é o único. Alguns estudiosos, ao lerem esse texto, ao tentarem explicar esse texto, eles dizem assim, ó, esse perfume, esse bálsamo, esse unguento, era um unguento raríssimo e caríssimo. Olha, alguns chegam a afirmar que ele valia o salário de um trabalhador durante um ano. Então, se nós tomarmos o Brasil hoje como referência, o Brasil não é referência de coisa nenhuma, né? De coisa boa, o Brasil não é referência. Mas, se o salário mínimo brasileiro fosse referência, esse perfume aqui custaria 18 mil reais. Imagine, Gabi, um pretendente chegar aqui, trouxe um perfume para você, Gabi, de 18 mil reais. O perfume. Esse foi o perfume que ela levou para Jesus. Alguns outros estudiosos, completando essa ideia, dizem assim, olha, esse perfume seria o dote que ela pagaria ao noivo quando pedisse ela em casamento. Os irmãos lembram que no passado, né, se pagava o dote para casar, né? É como na Idade Média se falava a mão morta. Então era como se o homem estivesse ganhando um prêmio porque levou aquela mulher embora. Maria, ela não deu uma roupa velha. Ela não deu um animal doente ou manco. Ela não deu as sobras da feira, a xepa da feira. Mas semelhantemente àquela viúva pobre, ela deu tudo o que tinha. Ou seja, a Bíblia não estava determinando o valor monetário, o custo monetário, o preço. A Bíblia estava determinando aí o valor que está no seu coração. Ou seja, é o que Deus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Meu irmão, já que nós estamos falando de família, eu queria lhe perguntar, em casa, o que é que você tem ofertado a Deus? Olha, vir para a igreja é uma bênção, né? Vir para a igreja domingo é uma bênção. Vou falar isso no terceiro ponto daqui a pouco. Vir para a igreja no domingo é uma bênção. Tem um versículo que os crentes todos sabem de cor, mas muitas vezes esse versículo é mentira, na boca. O versículo é verdade, mas na boca, muitas vezes é mentira. Vamos lembrar o Salmo? Alegrei-me, todos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir para a igreja domingo é uma bênção, irmãos. Mas eu não quero saber de domingo, não. Eu quero saber de você durante a semana. A pergunta é durante a semana. Durante a semana, quanto tempo você tem reservado para a sua vida devocional? Devocional é pessoal. É você e você. Você no seu quarto trancado. Você tem porta no quarto. Tranca o teu quarto, ora em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas eu estou falando sobre família, né? Quanto tempo você tem reservado para a sua devocional em família? Cadê Miguel? Está aí? Está ali escondido atrás de Nicole. Que Nicole é pequenininha, aí engole Miguel. Miguel, você quer ver seu pai convertido? Quantas vezes você faz culto em casa durante a semana? Não responda alto, não, responda para você. Ele chega lá na classe, ele e Arthur, os homens da classe, os machos lá da classe. Vamos converter minha avó precisa aceitar Jesus, meu pai precisa aceitar Jesus, meu irmão precisa aceitar Jesus, amém. Tudo isso é glória a Deus. Quanto tempo, Miguel, você se reúne com sua mãe para ler a lição da escola dominical, para fazer a oração, para cantar o hino, para cantar louvores? Muitas vezes eu quero que todo mundo se converta. Aí eu pergunto, seu pai vai se converter como? Seu pai não vem para a igreja. Ele não gosta da igreja. Ele até diz que gosta, mas não gosta, porque não vem.
Qual é a prova que ele não gosta? Ele não vem, certo? Como é que você quer que ele aceite Jesus, que ele conheça Jesus, se você não leva Jesus a ele? Quanto tempo nós temos reservado, irmãos, para o culto doméstico? Olha, esses dias eu estava chorando com o pastor Paulo, lamentando nossos ex-adolescentes que hoje são jovens. E aí alguém diz, a culpa é da igreja que não soube manter os jovens na igreja. Eu acho que a igreja também tem culpa. Só que a igreja que você não sabe sou eu e você. Quanto tempo, Dani? Quanto tempo, Adriana? Quanto tempo, Jússi? Quanto tempo, Dilma? Quanto tempo, Cândido, pastor? Quanto tempo nós temos reservado para a devoção diária? Para a devoção com os nossos filhos? Aquilo que nós prometemos aqui na frente, de orar por eles e orar com eles. Quanto tempo você tem reservado para orar com eles? Emanuel, presbítero, meu filho cresceu, não quer mais orar não. Pronto, ele também tem o direito de dizer que não quer orar. Mas quanto tempo você propôs de orar por ele? De colocar a mão na cabeça dele, com mão ou sem mão? De dobrar os seus joelhos? De proclamar o nome do Senhor? Enquanto Maria estava ali, ela estava praticando a sua adoração. E os outros vão conhecê-la pela sua adoração. E é verdade que alguns vão criticar, lembra? Alguns vão criticar. E não se preocupe quem está criticando, não. O que importa é que você está adorando. O seu culto é seu e de mais ninguém. Ninguém talvez venha, ninguém talvez acompanhe, ninguém talvez se converta, mas você está diante de Deus, intercedendo, louvando, adorando e bendizendo. Nós precisamos evangelizar dentro da nossa casa. Nós precisamos ver Fábio, ver Jairo, ver Cepas, ver Binho, ver Silas, ver Levi, ver os nossos familiares curvados diante de Jesus. E Deus vai nos usar para levar a palavra de Deus para eles. Mas, irmãos, se referindo à igreja da Boca do Rio, e eu digo sempre, o sermão é de carapuça, nós temos visto algumas coisas equivocadas sobre adoração. Exemplo, domingo é o que mesmo? Quero ver se vocês sabem. Já sabem de qual? Domingo é o que mesmo, irmão? Dia do Senhor. É dia do Senhor. É inadmissível que um crente no dia do Senhor, constantemente, rotineiramente, todos os dias, chegue atrasado para o culto ao Senhor. Na escola, tem escola que o porteiro já fica lá. Isso aí, Jonísio com a equipe dele lá. Olha o horário, 10 minutos, 15 minutos, nem entra mais. 15 minutos você vai passar na coordenação ou na direção, um dia, 2 dias. No terceiro dia, você só entra com sua mãe. Não é assim? E no trabalho? No trabalho o chefe lá anota uma vez, anota 2, dá desculpa de uma vez, dá uma desculpa 2. Na terceira desconta o seu dia. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, por que você chega tanto atrasado? Se eu fosse pentecostal, eu ia perguntar, e se Jesus voltasse hoje, você estivesse no caminho? Eu não acredito nisso não, viu, Ose? Não acredito nisso não. Mas a lição que eles nos dão é uma boa. Seja pontual, porque as virgens nécias perderam o encontro para as bodas do Cordeiro. Mas a pior, irmãos, há crentes nessa igreja que moram aqui no bairro. Moram aqui no bairro, mas não conseguem vir para o culto da tarde. E é incrível que o culto era da noite, nós chamamos para a tarde por causa do transporte, por causa da segurança ou da insegurança, por causa disso, por causa da iluminação, por causa de um monte de coisa. Mas mesmo assim o crente não vem. Nós temos feito cultos à noite aqui com a igreja vazia. E qual é a desculpa que você tem para não vir para a igreja à noite? Você está pensando que eu estou pregando para você? Eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para todos. Porque esta é a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos o privilégio de poder dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como eu viajo muito, eu tenho algumas experiências que eu fico assim, estarrecido.
Eu vou lá para Wagner, aí estou indo de carro, lá para uma daquelas roças, para o Bonito de Cima. E aí encontrei uma senhora com 2 filhos, vindo para a igreja, pastor Cândido, na estrada de barro. E na estrada de barro, subindo, descendo com pedra, com vento, com chuva, com sol, com poeira, ela tem que andar 3 quilômetros para ir para a igreja. Porque na estrada dela não passa Topic, não passa ônibus, não passa Uber, não passa táxi. Prestou atenção? Que nós, diariamente, somos chocados com as mensagens que Ana Maria posta sobre os irmãos que estão lá na Indonésia, na China, na Coreia do Norte, lá na América Central, ou lá em qualquer lugar da Ásia. Esses irmãos estão ávidos, tão loucos para ir para o templo, tão loucos para adorar, tão desejosos como as costas pelas correntes d'água, e nós temos o privilégio de ter a igreja com portas abertas, com cadeira, com ar-condicionado, com a rua toda pavimentada, e muitas vezes nós negligenciamos essa oportunidade. Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você. Para concluir, meus irmãos, assim, como é que essa família é um bom exemplo de família cristã? Versículo 2, depois versículo 9, 10 e 11. Versículo 2, comigo. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, fui eu que errei, viu? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Versículo 9, 10 e 11, todos juntos. Sob numerosa multidão de judeus, que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara. Mas os principais sacerdotes, porque muitos olha que coisa maravilhosa aqui, irmão. Numa sociedade que era patriarcal, patriarca é quem mandava. Então Lázaro era o representante aí das 2 irmãs. Numa sociedade patriarcal e muitas vezes machista, porque era machista também, Lázaro deveria ter uma figura de destaque. O falador, o pregador, o líder, o que levava a multidão. Nesse texto, pastor Cândido, me parece que Lázaro ocupa um lugar de menos destaque, um passivo. O versículo 2 diz que ele estava sentado na mesa. O versículo 9 diz Jesus havia ressuscitado. O versículo 11 diz as pessoas creram. Então, a princípio, parece que Lázaro é um coadjuvante. Você não entendeu nada do texto ainda. Lázaro, mesmo aparentemente calado, está fazendo diferença nesse texto. Sabe o que eu me lembro, irmão? De José. A gente só lembra de José quando está lá no trono do Egito. José fez a diferença quando era escravo. Quando era escravo, vendido na casa de Potifar, ele fez a diferença. Depois foi acusado, lançado na prisão. E lá na prisão, ele fez a diferença. Não aparece nesses momentos todos José como uma figura de destaque no sentido de ser um orador, mas onde a presença de José estava, ali estava a diferença imposta pelas bênçãos de Deus. A mesma coisa vai acontecer com Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles são levados entre os cativos, eles vão morar no palácio, ainda não estão assistindo diante de Nabucodonosor, mas eles vão fazer a diferença dizendo: nós não queremos comer das coisas, das iguarias que se servem, nós vamos comer apenas verdura e beber água. Olha que discurso, só queremos isso, comer verdura e beber água. Naqueles 3 anos,
os meninos irão se tornar os homens mais importantes da Babilônia, ao ponto de levar o evangelho a todo aquele lugar. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, aparece um personagem chamado Jabes. A Bíblia diz que Jabes era um homem nobre. Era mais nobre do que seus irmãos. Era mais distinto do que seus irmãos. A Bíblia não diz porquê, não diz o que ele fez, o que é que ele programou, o que foi que ele criou, mas diz, ele era nobre. E no final do versículo diz, e ele fez uma oração. Olha que coisa interessante. Ele era nobre, e lá na sua nobreza, ele recebeu um destaque na história do seu povo. Irmãos, nós precisamos de pregadores, e eu dou glória a Deus pelos pregadores daqui da Boca do Rio. Vou até parar de falar muito disso, né? Para não encher a nossa bola. Eu dou glória a Deus por isso. E acho que tem que dizer, mas não adianta pregar se não há vida. O discurso pode ser o mais bonito, mas o discurso tem que ser acompanhado com a autoridade e o poder da piedade de uma vida, de um homem, de oração e de bom testemunho. E isso não está se referindo apenas aos pregadores, não. Está se referindo aos ouvintes. Nós seremos conhecidos no mundo não pela nossa pregação, mas pelo nosso testemunho. O pregador fiel, ele tem que ser acompanhado pela piedade. E os fiéis o seguem na piedade. Meus irmãos, eu quero perguntar, como é a sua vida lá fora? O que é que sua família fala de você? O que é que seus vizinhos, seus colegas do trabalho, seus colegas da escola, seus colegas da faculdade, se eu chegasse lá hoje ou amanhã e perguntasse qual é a referência que eles dariam de você? Um homem sério, uma mulher séria, um homem de oração, uma mulher de oração, um homem de testemunho, uma mulher de testemunho, um homem piedoso, uma mulher piedosa? Ou eles estão sendo atraídos a Jesus, ou eles estão sendo repelidos por causa da sua vida? O texto não diz que Lázaro, não diz que Lázaro falou coisa alguma, mas o texto diz, e eles voltaram crendo em Jesus por causa dele. Vou fazer uma pergunta bem no estilo pentecostal. Quantas almas você já levou a Jesus? Quantas almas você já teve o trabalho de ir visitar, de ir acolher, de ir pregar? Ou quantas pessoas, por causa do seu testemunho, estão procurando a Jesus? Hoje é o dia aceitável. Daqui a alguns instantes, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de eu poder dizer, Senhor, entra na minha casa, na minha vida, transforma a minha vida, me torna um crente melhor, me torna um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, que serve, que adora e que dá testemunho da sua palavra, em nome de Jesus. Amém.